Fala galera, tudo beleza? Olha eu de volta. Eu me chamo David Barreto, sou professor de desenho e este aqui é o curso de desenho básico Como Desenhar do Zero, começando pelas aulas de perspectiva artística. É o que eu estou fazendo até agora com vocês. Para quem não conhece aqui, chegou agora, seja bem-vindo. Nós dividimos todas as aulas de perspectiva artística em 3 etapas. Né? A perspectiva artística considera-se o quê? Entender o que seria linha do nível do olhar, ponto de fuga, construção dos sólidos básicos, e com isso a gente conseguir associar a tudo que a gente vai representar. Isso aqui é o fundamento do desenho, o fundamento do entendimento do desenho, é simplesmente todas essas aulas que eu estou fazendo aqui com vocês. A minha didática é tentar fazer assim, tentar tirar todas as dúvidas possíveis, o máximo, todas entre aspas, o máximo de dúvidas possíveis, para que quando vocês começarem, quando nós começarmos a desenharmos realmente coisas diferenciadas aqui, tipo, sei lá, quer desenhar uma paisagem urbana, quer desenhar uma paisagem rural, vamos desenhar um animal, vamos fazer desenho de vegetações, fazer desenho de anatomia humana, anatomia e movimento, escorço, de armas, de veículos, seja lá o que a gente desejar fazer, tudo se torne mais fácil porque o conhecimento básico, que é o entendimento das formas básicas, vamos estar bem preparados, né? Quanto a isso aí, vamos estar bem preparados. E vocês vão ver como é mais fácil associar isso a tudo. A construção do desenho fica mais fácil, o entendimento do desenho fica mais fácil e a representação é bem mais direta quando você entende todo esse processo. Então eu dividi em 3 etapas, né? A primeira etapa foi da aula 1 a número 15, que foram toda a construção dos 5 sólidos básicos, que seria o cubo, a pirâmide com base quadrada, o segundo, o terceiro um cone, o quarto o cilindro e o quinto sólido a esfera. Da aula de número do 16 ao 20, nós trabalhamos toda a volumetria do sólido, que seria o que acontece quando a luz toca exatamente em um ponto do objeto e você consegue entender o que acontece com a luz que toca nele e qual o ponto oposto, né? Você tem ideia bem mais assim, sem dúvidas, de uma maneira mais realista, o que acontece quando a luz toca no objeto, o que acontece com esses feixes de luz, qual o ponto oposto, e aí você consegue representar de maneira, né, em tons de cinza, o que seria essa volumetria do objeto, o que seria a sua tonalidade de cor, ou o que seria simplesmente a sua volumetria, que é o mais importante. A terceira etapa, que é essa que estamos, e já está para terminar, estamos no segundo modelo, né? O segundo, não quer dizer, não está no meio, mas logo acaba. Que é a pirâmide com base quadrada. Nós começamos a trabalhar entendendo o que é luz, né? O que é luz? O que a luz faz quando ela toca no objeto? Temos 2 tipos de luz: luz natural, luz artificial. Luz natural é a luz do sol ou luz de qualquer outra fonte de calor, como uma fogueira, uma vela acesa, uma faísca de uma pedra lascada em outra. Esse seria o efeito de luz natural. Eu considero como luz natural. Luz artificial seria qualquer luz que foi criada pelo homem, independente do calor, tipo uma lâmpada, uma luz do poste, uma lanterna, uma luz de neon de algum lugar, um LED, a televisão, qualquer coisa que tenha iluminação, que não seja fonte de calor, né, que seja por eletricidade, é considerado como luz artificial. Só que esse exercício aqui, vamos trabalhar mais uma vez com a luz natural, a luz do sol. Eu trabalhei no primeiro exercício a construção da pirâmide com luz frontal e contraluz. Trabalhei no nível do olhar, expliquei a vocês o que acontece, né? Lembrando que luz, ela sempre se propaga, sempre ela vai se propagar em sentido linha reta e sentido radial, tanto luz artificial quanto natural. Porém, a luz natural, eu sempre faço esse desenho aqui, eu gosto de fazer ele, que é um Sol comparado ao planeta Terra. O planeta Terra, ele realmente é muito pequeno comparado ao Sol. O Sol tem seus feixes de raios solares, só que
quando chega aqui na Terra, a dimensão dela comparada ao Sol é muito menor. Proporcionalmente, é muito desproporcional o Sol à Terra. Isso faz com que toda ela é iluminada de uma única vez com uma única direção de raios solares. Ou seja, se você decidir que a luz está vindo da direita para a esquerda e de lá do fundo para frente, todos os raios terão a mesma direção. Se você disser que a luz está vindo da direita para a esquerda e da frente, né, ou de lá do fundo para frente, todas as linhas terão a mesma direção. Entende-se então que luz natural se propaga em linha reta e sentido em paralelo. É radial? Sim, é radial. Porém, a proporção dela em comparação à Terra, não conseguimos ver isso. Então, podemos entender que essa luz é sim em paralelo. Podemos representar assim, diferente da luz artificial. Na aula passada eu trabalhei o que seria o efeito da luz frontal e o que seria o efeito da luz, a contraluz, né? Nessa aula daqui eu vou trabalhar com a luz lateral e uma peça flutuando, só para modificar o tipo de efeito. Falei também sobre o posicionamento da Terra em relação ao Sol. Isso é física, mas funciona e precisamos entender aqui para que fique mais fácil o entendimento, fique mais claro, né? Eu falei sobre o posicionamento do Sol, da Terra em relação ao Sol e como ela gira, né? A Terra dá um giro né? Ela gira totalmente em torno do Sol num tempo de 365 dias. E ela gira entre si. Eu até peguei esse esquema meu aqui que eu utilizei nas aulas, quem assistiu viu. O que acontece? A Terra ela gira no eixo dela mesma, própria, e vai girando ao redor do Sol, né? Imagine que aqui é o Sol, claro que não nessa proporção. Você tem o Sol, então a Terra vai girando, né, entre ela mesma e vai fazendo esse giro. Ela completa esse giro em 365 dias. Isso quer dizer que o posicionamento de algumas coisas que estão fixas na Terra, tipo uma casa que você não vai tirar do lugar, ou uma árvore, ela vai mudar ao longo dos anos. Se você tem uma árvore que projeta uma sombra, você tem uma árvore e ela projeta uma sombra, todos os dias você vê uma sombra sempre com uma inclinação que não é totalmente em cima dela. Sabe quando você consegue ver que a sombra, quando chega no meio-dia, pronto, a melhor hora de você perceber essa mudança é exatamente no meio-dia. Porque se estivesse realmente no centro todos os dias, então essa sombra ela estaria aqui exatamente no centro todos os dias ao longo do ano. Só que se vocês analisarem, vocês não vão ver isso. Vai haver uma pequena mudança de inclinação, tanto para um lado quanto para o outro, ao longo do ano. Vai ter um ano em que o meio-dia, essa sombra vai estar um pouco mais inclinada para o lado direito, e vai ter uma época do ano que essa sombra ao meio-dia vai estar um pouco mais inclinada para o lado esquerdo. Tomara que vocês tenham entendido isso daí. Eu espero que vocês tenham entendido isso daí. Eu expliquei sobre isso na aula passada. Então vamos lá, eu vou fazer a representação da pirâmide aqui. Fazer árvore é um bom exercício. Vamos fazer. Vai ter uma aula disso. Vai ter uma aula de tudo. Chega uma hora que a gente vai ter aula de tudo aqui. E vai ser bem legal. Uma vez que vocês já passaram por isso aqui, vocês vão realmente entender por que isso daqui é importante. Acreditem, confiem em mim. Vocês vão ver, vocês vão ver. Tá chegando. Tá chegando lá. Bom, pirâmide, né? Faço uma base aqui, começo com um quadrado. Já sei que o quadrado tem que estar em perspectiva, que duas linhas deles estão indo para um ponto de fuga. Isso aí foi explicado nas aulas de 1 a 15, né? Sobre as linhas que constroem essa distorção do quadrado em perspectiva com dois pontos de fuga, aqui no caso. Então eu tenho duas linhas que vão em direção a um ponto para o lado direito e duas para o lado esquerdo. Vou ligar o centro aqui, ligar os vértices, achar o centro, passo uma perpendicular à linha do nível do olhar, essa aqui, NO. E nessa linha do nível do olhar eu vou trabalhar a representação do eixo de luz. Para a luz natural, sempre teremos esse eixo de luz aqui, ó. Eu sempre trabalhando isso aqui com vocês, né? Esse eixo de luz aqui, que ele vai ter dois pontos. Um desses pontos é o ponto de fuga da sombra, que é de onde direciona a sombra. Esse ponto ele vai
Ele dá a direção para onde está indo a sombra, para onde vem, para onde vai, para onde vem. E aqui em cima, em algum local, nós teremos o ponto de fuga da luz, que representa a profundidade da luz. Só que esse ponto, ele pode mudar. Se você for representar uma sombra, uma iluminação frontal, e que a sombra está após a peça, então você pode fazer esse ponto, ele mudar o eixo pode descer, né? Tipo, visualmente você desce o eixo, você determina onde você quer o ponto, e você liga esse ponto ao ponto de fuga, ou você determina... Peraí, deu uma confusão aqui agora, perdão. O ponto de sombra, sim, exatamente, pronto. Se você quer uma luz frontal, tá certo, eu não errei não, tá certo, porque a gente esquece, é tanta coisa, já pensando. Se você quer representar uma luz frontal, você vai ter a direção, só que neste caso aqui, como eu quero fazer uma luz mais lateral, bem lateral, porque pode acontecer, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse eixo e colocar ele fora do meu papel, ou para a direita ou para a esquerda, tanto faz, muito distante. Eu quero que ele fique muito distante, por quê? Porque eu quero que essa inclinação aqui, ela seja bem alinhada, quase alinhada ao nível do olhar. Olha aí, eu quero que seja uma inclinação muito próxima a essa inclinação do nível do olhar aqui, o mais próximo possível. Mas ela continua em distorção. Percebam, ela por mais que esteja bem alinhada, ela está bem alinhada, mas ela está fechando em algum ponto aqui. É nesse ponto que ela está fechando em que eu vou construir, é como se eu colocasse para o meu lado esquerdo aqui esse eixo de luz, né? Eu vou colocar ele aqui como eixo de luz. Pronto. E aí, lá nesse ponto bem distante, eu vou trabalhar essa linha auxiliar, que é a linha do ponto de fuga da sombra, que determina a direção da sombra, para onde vai essa sombra, esse ponto de fuga ele determina. Neste caso aqui, como a figura é uma pirâmide, ela é muito mais prática de trabalhar do que a representação de uma forma cúbica. Por quê? Porque toda a construção dela termina em um único vértice. A estrutura da forma da pirâmide, ela termina em um vértice. Ela termina em um vértice. Então, o que é que eu faço aqui? Eu quero representar essa sombra vindo para o lado direito, né? Eu quero... Não, eu quero normal. Eu quero uma luz frontal. Quero a luz frontal. Então, eu vou imaginar que nesse eixo de luz eu tenho um ponto inferior, que é o ponto que determina aonde qual o máximo de inclinação eu vou ter essa sombra, ok? É nesse ponto que eu determino. No mesmo eixo em que eu coloquei a linha do nível do olhar, lá embaixo eu vou estar colocando isso aí. Ou seja, tá bem distante daqui, eu não vejo. Nesse mesmo eixo eu vou colocar uma direção e eu vou trabalhar essa linha inicial. A diferença de fazer a representação da sombra de uma pirâmide para um cubo, a diferença é que aqui se torna muito mais fácil, porque toda a estrutura vai em direção a esse ponto. Quando era uma estrutura cúbica, não era assim. Por quê? Porque eu tinha que direcionar o eixo central do que seria o cubo. Né? Vou imaginar esse ponto aqui. Eu teria que ligar este ponto ao o ponto de fuga da luz, né? Que eu teria o ponto de fuga da sombra. E uma vez com esse ponto aqui, eu iria fazer todas as linhas em paralelo a esse ponto. Ou ligar o ponto de fuga. No autor que eu li, para mim, o melhor, que é o José Maria Parham, eu sempre falo disso, ele trabalha nesse eixo de luz um ponto de fuga para representar, o ponto de fuga baixo, para representar essa distorção da profundidade da sombra. Porque ele quer dar uma distorção, uma perspectiva à sombra. Só que ele mesmo diz nos livros dele que a luz do sol, ele fala isso aqui, ele sabe disso aqui, só que ele deve ter se confundido, porque ele diz que quase a perspectiva não existe na sombra, é só uma representação num plano chapado. Então, se o plano inclina, você já vai ter essa inclinação no plano, não precisa você trabalhar um ponto de fuga para trazer essa distorção, né? Você tem as linhas aqui que representam os vértices superiores e os inferiores podem ser todos alinhados aqui, ó, não tem problema nenhum. Se o Sol ele é pleno, ele ilumina a metade do planeta Terra de uma única vez, então eu não preciso fazer essa distorção. No meu entendimento, seria assim.
mas vocês podem fazer com ponto, não tem problema nenhum. O problema é que nesse caso aqui não tem nem necessidade, porque não tem como. Você só precisa encontrar realmente a linha que direciona o movimento da sombra, né, para onde vai, determina a direção, que é o ponto de fuga da sombra, e o ponto de fuga da luz, que determina a profundidade. Nesse caso aqui, eu determinei que a profundidade, o ponto está tão distante, está bem distante, lá distante, naquele eixo, e naquela distância eu venho trazendo, e ele sobe e corta aqui, corta exatamente aqui, nesse ponto aqui, pronto. Como eu não preciso fazer mais nenhuma linha subindo, porque é somente essa, eu vou ligar os 4 vértices inferiores para este ponto. Olha aí. Esse aqui praticamente coincidiu. A representação da minha sombra aqui, ó, seria algo como isto aqui. Exatamente assim. E aqui atrás também teria uma sombra, só que eu não estou vendo. Ok. Essa seria uma representação de sombra, luz natural, naquele momento em que a peça está, é como se... Como é que eu diria isso aqui? Seria o limite entre o início do sol se pondo, ou do sol nascendo, ou o limite do sol se pondo. Seria o limite, né? Porque um pouco mais do que isso daqui, um pouco mais você já começa a perder. Um pouco mais, no caso, o sol, ele descendo, né? Você já perdeu. Se estiver subindo, você ainda consegue ver. Ok? Vamos lá. Quero trabalhar agora uma peça, vou fazer de conta que aqui foi só um desenho, e realmente é só um desenho. Esqueço aqui tudo que está do lado de cá. Vamos ver do lado de cá. Do lado de cá eu quero fazer uma peça acima do nível do olhar. O nível do olhar continua o mesmo aqui. E eu quero que a peça esteja acima do nível do olhar. Tem uma peça aqui, uma forma piramidal, flutuando aqui, ó, como uma pirâmide do Egito ou uma espaçonave piramidal, mas também pode ser qualquer outra coisa, pode ser um abajur, um lustre. O importante é que é uma forma piramidal flutuando acima do nível do olhar. Como trazer ela ao plano? Eu vou usar o mesmo método que eu usei no primeiro desenho, que foi o cubo, que foi o seguinte. Ficou até um pouquinho tortinho, né? Mas não tem nada não. Vamos continuar, aproveitar esse desenho. O que eu faço aqui? Eu acho o centro dele. Olha a diferença que ficou. Realmente eu vou apagar porque eu me sinto mal em ver isso aqui. Aqui, ó. E as crianças estão chorando. Não é pelo desenho. Com certeza não é. As crianças... Aqui. E eu faço isso aqui. Pronto. Então o que eu faço? Eu tenho o centro dessa base. Eu vou descer esse centro até o plano. Eu vou representar este quadrado aqui no plano. Eu tenho que representar. Em que momento eu quero isso? Eu falei isso na aula da construção do cubo, quando ele está flutuando. O que acontece? Se você colocar ele muito próximo do nível do olhar, a ideia é que ele esteja bem mais distante de você do que próximo. Se você colocar ele bem abaixo do seu nível do olhar, mais distante do nível do olhar, a tendência é que ele esteja mais próximo de você. Vou trabalhar com ele, isso aí aqui no meio, tá bom? Tá um pouco mais distante do que esse. Então, a partir daqui, o que eu faço? Eu vou descer essa estrutura, essa base, vou projetar ela aqui no plano, preciso projetar ela aqui. Olha aí. Vou imaginar essa diagonal e esta daqui. Desci o centro. Vou imaginar agora as diagonais. Olha o que está aqui na frente. Ele está abaixo do nível do olhar, né? Então esse aqui está na minha frente. Esse aqui está atrás. O quanto é que eu vou decidir. Um pouco mais aberto do que esse. Se estivesse a mesma distância, talvez fosse com a mesma direção. A mesma a dimensão, né? A abertura. Como não é, um pouco mais embaixo, eu trabalho ele um pouco mais aberto. Daqui até aqui assim, tá bom? Tá bom. Então aqui eu tenho uma inclinação e a outra pode ser essa aqui. Que é esse outro eixo aqui. Pronto, então
Essa seria a representação deste quadrado aqui no plano. Então, uma vez que está projetado aqui, é só eu direcionar aonde eu quero, onde eu quero o meu eixo de luz. Para onde eu quero o eixo de luz. Né? Eu vou colocar para cá para poder ver a representação dele aqui no plano. Então, vou imaginar que o eixo de luz está para o lado direito e que a projeção dele vai estar para cá. Ó. Deixa eu fazer uma inclinação aqui que dê para eu ver o desenho aqui no papel. Pronto, essa inclinação é boa. Deixa eu usar a régua, tá mais bonitinho. Pronto, aqui. O eixo de luz. Então eu vou ter um ponto de fuga da luz lá em cima e um ponto de fuga da sombra aqui embaixo. Já determinei. Quero que a luz esteja, ó, uma luz contra um efeito contra a luz. Ou seja, a luz está vindo oposta ao objeto. O objeto está aqui na frente, o sol está atrás, então eu tenho um contra, chama de contraluz, né? Como é que eu represento isso aqui no plano? Bom, eu vou determinar, eu preciso fazer com que essa peça daqui, eu tenho que colocar os quadrados. Pronto, aqui eu vou precisar fazer o que eu fiz no primeiro desenho. Eu preciso fazer essa projeção aqui no canto, mais para cá. Vou precisar trazer ela. Então como é que eu vou fazer? Linhas em paralelo a esse daqui. Bom, o autor, José Maria Parmo, que eu gosto muito, mas eu não acredito em tudo que ele fala, só 1% que eu não acredito. O resto eu acredito em tudo. 99% para mim tá perfeito. Que é o seguinte, ele diz que o ponto de fuga vai determinar a direção e você pode usar linhas saindo do ponto de fuga. Vamos lá. Eu acredito que não seja assim. Vocês podem fazer assim. Eu vou preferir fazer do jeito que eu acredito que seja o correto. Que é o seguinte, eu vou usar essa linha como a base. Esse é o centro, a direção da sombra é essa. Todas as linhas que eu fiz aqui, ó, vão ter um paralelismo em relação a essa linha. São linhas em paralelo a essa estrutura de direção da sombra. Do ponto de fuga da sombra. Olha aí. Pronto. E aí agora, a partir disso daqui, eu vou determinar qual ponto que eu quero, em que ponto eu quero aqui a luz. E onde é que eu quero essa projeção de sombra aqui? Eu quero que fique aqui dentro, eu preciso visualizar. Então eu vou usar aqui, ó, o ponto de origem da peça e vou determinar que o ponto de luz está bem no alto, para que eu consiga ver a sombra aqui dentro. Ok? Então vou fazer isso aqui, ó. Pronto, tá bom. Esse primeiro ponto é esse daqui. Olha aí, esse daqui, tá vendo? O mais próximo de mim, esse aqui. Então, o feixe de luz veio até aqui. Beleza. Esse segundo ponto é essa linha daqui de fora. Então, eu vou fazer uma paralela, sempre em paralelo. Uma paralela a esta linha que eu determinei que é o feixe de luz. Olha aí, aqui. O outro ponto é esse aqui de trás. Esse aqui está nessa terceira linha aqui, ó. O quarto, né? Contando baixo para cima, fora o eixo. Eu vou fazer uma paralela a essa outra linha aqui. Olha aí. Sempre a paralela. Achei ele aqui. E o outro ponto, o último, seria esse daqui, que é a última linha. Também fazer uma paralela às outras linhas. Sempre em paralelo, ó. Sempre pensando linhas em paralelo. Pronto. Com isso aqui eu tenho uma representação da base desta pirâmide. De onde ela se encontra. Pronto, de onde ela se encontra, eu trouxe eu desci o eixo, né? Projetei e agora eu quero trazer o ponto principal, que é esse aqui de cima. Vou fazer também uma paralela a todas as linhas, sempre em paralelo, ó. Paralela a todas as linhas. O eixo vertical aqui. Pronto, então agora se eu ligar os 4 vértices para esse ponto aqui, eu estarei representando este objeto aqui embaixo. Então, ou seja, a representação desta pirâmide aqui embaixo, para este ângulo, para este eixo de luz, para essa direção, seria basicamente este desenho, que é as 3 laterais da base, mais essas duas aqui, ó, de arestas verticais. Essa e essa daqui. Seria essa representação. Não parece uma pirâmide, mas é exatamente a representação da pirâmide, porque eu também coloquei o feixe de luz bem em cima. Eu fiquei com medo de não dar no papel, né? Se eu abrisse um pouco mais, vamos supor que o dia foi
foi terminando. Se eu mudar o eixo aqui, ó, se eu mudar o ângulo do eixo aqui, ó, para esse daqui, pronto, todas as linhas vão ter que seguir esse eixo daí. Vamos ver o que acontece. Primeiro ponto é o daqui da frente, esse. É o primeiro? Deixa eu ver por aí. Não, é esse aqui. Primeiro ponto é a segunda linha. Eu determinei que a inclinação é essa. Aqui ele já funcionou. Ele já está coincidindo, então tem aqui a segunda linha. Esse daqui seria a primeira de todas. Vou fazer uma paralela a este novo eixo. Eu estou fazendo uma nova sombra, ou seja, num novo horário do dia. O que acontece aqui? Então, a sombra vai ficando mais aberta. O de trás, esse aqui de trás, está na quarta linha, no caso, né? Fora o eixo, a terceira linha. Então, eu vou fazer uma paralela a ela aqui também. Coincidiu quase aqui, né? No mesmo lugar. Coincidiu. Seria aqui. E o último seria esse daqui. Seria na linha de fora. Paralela também. Então, eu faço uma paralela. Aqui. Pronto. Então, o quadrado já seria esse daqui. Já está abrindo um pouco mais, olha aí. E o centro, que é esse daqui. Eu vou ligar aí uma paralela também, ó. Tá quase alinhado aqui, ó. Quase alinhado. Só que ele está em que eixo? Nessa linha terceira aqui, ó. Eu vou pegar esse ponto, trazer ele até a linha terceira, praticamente aqui. Aqui. Né, o eixo, olha aí o eixo, ó. Passando no eixo, então a representação, eu vou ligar agora os pontos. Desse para esse, desse para esse. Percebam que a tendência é a representação da pirâmide ficar um pouco mais aberta. E ela vai, à medida que você for, né, for descendo os feixes do raio do Sol, ela vai realmente abrindo, abrindo mais e mais. Olha aí, essa seria a representação desta pirâmide já nesta altura do Sol. Beleza? Então, galera, eu vou deixar vocês aqui. Treinem aí, façam exercício. Próxima aula, eu vejo vocês. Quem gostou, curte, comenta e compartilha. Obrigado aí pela ajuda. Chegamos em 500 inscritos, viu, galera? Que bom. Estou gostando muito. Muito obrigado aí. E até a próxima. Um beijo em todo mundo. Tchau, tchau.